Obrigada, Senhora Presidente. Mais uma vez, Senhores Deputados, Senhora Secretária de Estado, começo, obviamente, por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua intervenção inicial, que em muito contribui para a dissipação de algumas questões suscitadas pelo ex-Coordenador Nacional no âmbito da audição parlamentar que se realizou nesta Câmara no passado dia 12 de fevereiro. E, de facto, a sua intervenção inicial resulta bem evidente o compromisso firme do Governo para com os nossos idosos, no intuito de ser garantido um envelhecimento digno, ativo e saudável. E, por isso mesmo, compreendemos perfeitamente que o Governo pretenda reavaliar o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável e quer integrá-lo numa estratégia nacional para a longevidade mais abrangente e ambiciosa do que aquela que já consta do Plano de Ação. No entanto, como há pouco dizia, nos últimos dias temos vindo a assistir a uma tentativa de distorção desta informação, sugerindo que o plano foi extinto a 31 de dezembro de 2024, quando da cessação de funções do ex-Coordenador Nacional e que, em virtude desta extinção, estariam em risco várias atividades financiadas pelo PRR e também pelo PT 2030. Não obstante, a Senhora Secretária de Estado já ter esclarecido e prestado aqui esclarecimentos claros sobre este assunto, o certo é que estas insinuações têm vindo a ser sustentadas pelo ex-Coordenador Nacional, Dr. Nuno Marques, não só em várias declarações públicas que fez à comunicação social, mas também na audição parlamentar. Basicamente, o que o ex-coordenador afirmou em sede de audição é que o plano de ação se encontrava suspenso, na medida em que estava a ser reavaliado pelo Governo, e que com o plano suspenso, todas as atividades que se encontravam em curso estavam em risco na medida em que apenas ficavam salvaguardadas as atividades com contratos no âmbito do PRR. Em suma, disse o ex-Coordenador Nacional que das 135 medidas contempladas no Plano de Ação ainda se encontravam por implementar 70%, ou seja, dessas 135 medidas, existiam 94 medidas que estavam em risco porque deviam ter sido iniciadas e implementadas em 2024 e não o foram. O que efetivamente não compreendemos todo, porque, tal como mencionou a Senhora Secretária de Estado, não nos parece de todo razoável nem expectável que um plano que tenha um prazo de execução de 3 anos seja executado em apenas 11 meses, como fez crer o Dr. Nuno Marques, que, entretanto, cessou funções em dezembro de 2024. Parece que, com a sua cessação de funções, ficou toda a atividade em risco. Senhora Secretária de Estado, a fim de esclarecer definitivamente quaisquer dúvidas e tentar apurar algumas das declarações e insinuações feitas aqui pelo Dr. Nuno Marques, gostaria que nos esclarecesse o seguinte. Comece por perguntar, muito concretamente, se podemos concluir da sua intervenção inicial que o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável não se encontra extinto, nem tampouco se encontra suspenso. Peço apenas uma confirmação para que não existam dúvidas e que não estão em risco quaisquer atividades, quer atividades financiadas no âmbito do PRR, quer atividades financiadas pelo PT 2030. Disse o Dr. Nuno Marques que reuniu 3 vezes com a Senhora Secretária de Estado. Pergunto se confirma essas reuniões e se, no âmbito dessas reuniões, foram dadas algumas instruções ao ex-Coordenador Nacional para suspender atividades ou medidas previstas nesse plano. Se nessas reuniões foram dadas essas orientações. No primeiro relatório de execução do plano, apresentado em outubro de 2024, não há qualquer referência a projetos suspensos, nem atividades suspensas por determinação do Governo. Pergunto se em algum momento o Dr. Nuno Marques manifestou, junto da Senhora Secretária de Estado, algum desconforto ou insatisfação quanto às suas condições de trabalho que pudessem, de alguma forma, comprometer o desempenho da sua missão. Pergunto também se a Senhora Secretária de Estado pode esclarecer a esta Câmara qual a relação do ex-Coordenador Nacional com o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e, se sim, pergunto se a fusão dos 2 centros de competências teve alguma repercussão concreta na atividade desenvolvida pelo Dr. Nuno Marques. Afirmou o ex-Coordenador Nacional que o objetivo da fusão prevista na portaria era, na verdade, a extinção do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo.
e que as competências daquele centro, quanto à formação e prestação de cuidados aos idosos, tal como dizia a senhora deputada do Partido Socialista, não iriam ser asseguradas pelo novo centro de competências. Designadamente, a formação dirigida aos cuidadores informais. Apesar da senhora Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, já ter esclarecido este assunto, pergunto, ainda assim, para que não restem quaisquer dúvidas, se confirma essa informação prestada pelo ex-coordenador nacional. E pronto, e termina esta minha intervenção agradecendo mais uma vez a disponibilidade da senhora Secretária de Estado e também todos os contributos que nos vai deixar, que com certeza contribuirão para a dissipação de quaisquer dúvidas sobre esta matéria e para a melhor compreensão quanto ao ponto de situação do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável. Obrigada.